Bom dia, começaremos às 8h30, como é que está? Ah, Entendi, professor. hum, uhum, hum, 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 uhum.
Bom, o que vamos fazer hoje? Vamos lidar com dois teoremas do cálculo diferencial. São o teorema de Lagrange e o teorema da função inversa. Esses teoremas, vocês conhecem-nos de cálculo 1, portanto, no contexto de funções reais de variável real. Nós vamos ver que, ao contrário de outros resultados, tais como o teorema de derivação da função composta, generalizar estes teoremas encontra certos percalços. O que nós temos que fazer é encontrar os percalços e salvar o que for possível salvar. O teorema de Lagrange, vocês conhecem muito bem, para funções reais de variável real, relembrei-o aqui, a tinta azul, diz que se uma função é contínua no intervalo limitado e fechado, diferenciável no intervalo aberto, então a diferença de valores nos extremos do intervalo pode ser escrita como uma derivada algures no intervalo vezes a diferença dos dois pontos extremos. Essas diferenças têm que se, obviamente, considerar pela mesma ordem. A partir do teorema fazem-se muitas coisas. Sei lá, há consequências sobre o crescimento, propriedades de crescimento de funções diferenciáveis, portanto, a derivada ser positiva, a função ser estritamente crescente, que são consequências do teorema de Lagrange. Nós, de facto, usamos em cálculo 1 este teorema de Lagrange para muita coisa. Em cálculo 2 já usamos, inclusive. Portanto, quando mostramos que uma função classe C1 no aberto era diferenciável, usamos este teorema de Lagrange para funções reais de variável real. Portanto, é um teorema para o qual há muitas consequências. Uma consequência é este corolário, que eu escrevi aqui também a azul, que permite estimar a diferença de valores de uma função, que tem que ser contínua no intervalo limitado e fechado, diferenciável no intervalo aberto, etc., tal e qual como no teorema, pelo supremo do módulo da derivada no intervalo aberto, vezes o comprimento do intervalo. Okay? O que vai acontecer hoje é que eu não vou ter uma boa maneira de generalizar o teorema de Lagrange para funções com valores vetoriais, embora tenha para funções com valores escalares, definidas em Rn, mas conseguirei generalizar este corolário. E este corolário, este tipo de resultados, estimativa, diferenças de valores de uma função em dois pontos, vai ser a coisa mais importante do que eu vou fazer com o teorema de Lagrange ou com a sua generalização a funções definidas em subconjuntos de Rn com valores em Rn. Okay? Portanto, este corolário é que vai ser aquilo que vai ser interessante. Okay? Pois bem, nós vamos ver que o teorema até conseguimos generalizá-lo para funções escalares sem grande dificuldade. Vamos fazer algumas contas. As contas, como eu vos disse no outro dia, vão ser com o teorema de derivação da função composta. Okay? Vocês podem encarar estas aulas do resto desta semana como aplicações de diferenciabilidade do teorema de derivação da função composta, se estiverem assim muito virados para pensar em termos de teste. Mas, de facto, é isso que vamos fazer. Tecnicamente, é isso que vai estar em. Pois bem, o que é que vai ser uma primeira generalização do teorema de Lagrange? Portanto, vou escrever aqui. Portanto,
Já agora, o teorema de Lagrange também é conhecido como o teorema do valor médio. Okay? Eu prefiro dizer teorema de Lagrange, em geral. Teorema de Lagrange para funções escalares. O que é que vai ser? Vai ser o seguinte. Seja f uma função definida agora no subconjunto de Rn, mas com valores reais. Vamos considerar 2 pontos algures em A. Vamos chamar-lhe Z e W, por exemplo. Z e W são 2 pontos em A. Vamos supor que o segmento de reta unindo ZW. Nós sabemos perfeitamente o que isto é, não é? Isto é o conjunto dos pontos Z mais T W menos Z, tal que o T varia no intervalo 0,1. De maneira possível escolher todos os pontos no segmento reto. Okay? Portanto, este conjunto, vou supor que está contido em A. Okay? Portanto, se eu fizer aqui uma ilustração aqui no baixo da página, eu tenho um conjunto A maluco, mas estou a pensar, sim senhor, tem aqui alguns um ponto Z e um ponto W, que uno por um segmento de reta, e esse segmento de reta está contido em A. Okay? Vamos supor que A é aberto, porque vamos precisar de diferenciabilidade, okay? Ou pelo menos eu poderia iniciar isto com F diferenciável nos pontos do segmento de reta, mas não ganho nada com isso, vamos supor que o A é aberto. Para ter certeza que estou a lidar sempre com pontos interiores ao domínio. E F diferenciável em A. Podia também dizer, o F é diferenciável nos pontos de segmento de reta. Pronto, também chegava para fazer as contas. Okay? Então, a diferença de valores de F entre Z e W pode ser escrita por uma expressão que até é parecida com o que tínhamos no teorema de Lagrange clássico para funções reais de variável real. Pode ser escrito como gradiente de F num ponto Z mais θ W menos Z interno, vou escrever isto noutra linha, senão tem espaço, não é? É igual a gradiente de F num ponto Z mais θ W menos Z interno Z menos W. Okay? Para algum θ
tensente a 0,1. Ou seja, isto até é muito parecido com o enunciado clássico. Porquê? Porque aquele gradiente do f num ponto algures no segmento θ interno z menos w pode ser escrito de outras maneiras que até nos lembram mais o enunciado clássico. Ou seja, é a derivada do f num ponto do segmento θ aplicada ao vetor z menos w. Ok? E aquilo que nós temos do lado direito do teorema de Lagrange clássico é exatamente um produto da derivada pela diferença dos argumentos. Okay? Portanto, esta generalização tem um bom aspecto. É parecido. E no caso particular de n ser igual a 1, recuperamos o teorema clássico. Okay? Porquê é que isto é verdade? Acontece que não é difícil perceber porque é que é verdade. E só tem a ver com uma continha com o teorema de derivação da função composta. Portanto, a continha é esta. Introduzimos uma função real de variável real da seguinte maneira. G de t é igual a f de z mais t w menos z. Ok? Portanto, que é composta do f com a parametrização do segmento θ. E consideramos que o t varia entre 0 e 1. Reparem que o g de 0 é o f de z, o g de 1 é o f de w. Okay? E se eu for fazer as contas da derivada de g, pelo teorema de derivação da função composta, o g' t vai ser derivada do f num ponto daqueles, portanto será um df em z mais t w menos z, composto com a derivada em ordem a t. É fácil perceber que a derivada em ordem a t é w menos z. Isto, em termos de matrizes, o df é representado por matriz de linha, corresponde ao gradiente do f, e o w menos z por matriz coluna, certo? De maneira que isto até pode ser reinterpretado como gradiente do f em z mais t w menos z interno w menos z. Okay? Portanto, mudando a nossa perspectiva de aplicações lineares para produto internos de vetores. Okay? Bem, agora é imediato, porque este G é diferenciável até em todo o intervalo 0,1, a todos os pontos do intervalo 0,1, é um bocadinho mais do que aquilo que precisávamos para aplicar o teorema de Lagrange clássico, de maneira que o G de 1 menos Z de 0 é igual a um G' T para um certo T no intervalo aberto de 0,1, pelo teorema de Lagrange clássico. Ora bem, de acordo com estas contas, vocês recuperam aquela fórmula que eu tenho. Ok? Sucesso de demonstração feito. Portanto, é uma consequência do teorema de derivação da função composta mais o teorema de Lagrange clássico. Portanto, correu tudo bem. Okay? Reparem que um corolário, no sentido daquele corolário que eu tinha assinalado, comecei a discutir o teorema, vai ser módulo de... com as mesmas hipóteses, não é? Não vou estar a escrevê-las outra vez. Vou poder fazer módulo de f de z menos f de w. Do lado direito da igualdade do teorema tenho um produto interno do gradiente com um vetor. Se usar a desigualdade com a x parte, posso dizer que isto fica menor ou igual a
norma do gradiente do f vezes a norma de W menos Z. Okay? Bom, e agora posso tomar o lado direito, posso majorar pelo supremo para todos os t's possíveis, de maneira que eu posso chegar aqui e mudar isto, ficar com um melhor aspecto. Menor ou igual ao supremo para t no intervalo 0,1 da norma daquele gradiente vezes a norma da distância entre W e Z. Okay? Bom, de maneira que eu fico com uma maneira de fazer estimativas para diferenças de valores de função. Reparem que isto funciona porque o segmento de reta entre Z e W está no conjunto onde eu tenho propriedades boas para o R. Okay? Se por acaso quiser fazer diferenças entre pontos do domínio de uma função simpática, mas em que o segmento de reta não está unindo os dois pontos, não está contido no domínio, onde tenho boas propriedades, terei que fazer outra coisa, ok? Mas não me vou preocupar com isso. Para aquilo que eu vou precisar, vou pôr-me sempre nesta situação. Okay? Bom, portanto, eu tenho uma generalização perfeitamente aceitável do teorema de Lagrange para funções definidas num subconjunto Rn com valores em R. Okay? O caso muda de figura passarmos para funções vetoriais. Portanto, a observação importante vai ser para funções de Rn para Rm com m maior que 1, não existe tal generalização. Referimos ao teorema, ao corolário, não, veremos. Não existe tal generalização. Porquê? Para nos convencermos que a observação faz sentido, basta considerarmos um exemplozinho muito trazer por casa. Considerem uma função g definida em R com valores em R2. Portanto, o meu problema nem sequer é com a dimensão do domínio, é com a dimensão do contradomínio. Definindo assim, g de t é igual a cosseno t, seno t. Okay? G de 0 é igual a 1, 0. G de 2π também, certo? Portanto, G de 2π menos G de 0 é o vetor nulo. Okay? O que é a derivada deste G? dg é a aplicação linear
definida pela matriz jacobiana com duas linhas, uma coluna, em que no elemento da primeira linha está menos seno de t, que é a derivada do cosseno. Na segunda linha, primeira coluna, está cosseno de t. Okay? Que atua sobre números reais, ou melhor, vetores com uma coordenada, não é? Portanto, que atua sobre matrizes colunas 1 por 1. Neste caso, sobre, posso pôr aqui um H, okay? Portanto, DGT a atuar sobre um H real, calculado desta forma, certo? O que dá menos H seno T, H cosseno T, certo? Só que esta matriz coluna menos seno T cosseno T nunca é a matriz nula, ok? De maneira que não há maneira, portanto, este menos seno T cosseno T, eu podia escrever isto de outra maneira, não é? Simplesmente como um vetor com duas coordenadas, menos H seno T, H cosseno T, certo? Mas aquele seno T e aquele cosseno T não se anulam simultaneamente em lado nenhum. Vocês sabem as propriedades do seno e do cosseno. De maneira que não há maneira de dar algum sentido, vou passar para outra página, não há maneira de ter G de 2π menos G de 0 é igual a um G' de T a atuar sobre a diferença dos argumentos, que é 2π. Certo? Porque este linha de T aplicado ao 2π, que é que dá? Dá 2π cosseno T, menos 2π cosseno T, a 2π seno T, que é um vetor que nunca se anula. Ok? Porque este lado direito não é o vetor nulo, qualquer que seja o tipo. Okay? Portanto, aquela igualdade que nós ingenuamente estaríamos à espera de conseguir verificar, para esta função muito simples, não conseguimos verificá-la. Okay? Como as dimensões aqui são mínimas, é fácil perceber que na forma de uma igualdade nós não vamos conseguir ter um teorema de Lagrange para funções genuinamente vetoriais, portanto, com dimensão do contradomínio maior que 1. Okay? Vou escrever isso. Portanto, com dimensão do espaço de chegada maior que 1, não há esperança de arranjar uma versão do teorema de Lagrange em forma de igualdade.
No entanto, generalizar aquele corolário que eu tinha referido é possível. E vai ser essa propriedade importante que nos vai servir para lidar com coisas como o teorema da função inversa, que vem seguir. Vai ser muito importante, tanto fazemos contas como no teorema da função inversa, ou quando vocês estudarem cálculo numérico, okay, tiverem processos iterativos que querem provar convergência, muitas vezes o que vocês vão querer fazer vai corresponder a fazer estimativas de diferença de valores de funções em 2 pontos, tendo essas funções vetoriais. Okay? Portanto, isso é uma coisa que eu vos garanto neste momento que é comum. Portanto, é uma conta muito comum quando se está a aplicar o cálculo diferencial. Okay? Qual é a versão do teorema, então, com que vamos lidar? Portanto, a versão do teorema de Lagrange para funções vetoriais. Suponho, então, que tem uma função f, um certo domínio em Rn, com valores em Rn. Okay? Portanto, aqui eu já tenho liberdade da dimensão do espaço de chegada. Vamos supor, mais uma vez, que tenho 2 pontos em A, tais que o segmento de reta que une os 2 pontos está contido em A. Portanto, Z e W pertencem a A, e o segmento de reta unindo Z a W está contido em A. Então, bom, não esquecer de hipóteses, não é? Contido em A, e vamos supor que F é, portanto, que A é aberto, manter o paralelismo com o que eu tinha feito há bocado, e F é diferenciável em A. Okay? Então, norma de f de z menos f de w menor ou igual, e agora não me aparece algo tal e qual como na versão escalar, que fizemos há bocado, mas que é suficientemente parecido. É menor ou igual a algo que eu vou chamar C de M e N, já expliquei que isto é. É um número que só depende das dimensões do espaço. Okay? Que, portanto, é independente do F. Portanto, eu posso pôr aqui um número que depende de M e de N, vezes vezes o Supremo de, portanto, para θ tem 70,01 também. Portanto, este θ vai descrever o segmento de reta mais uma vez. Supremo da norma da derivada de f calculada num ponto z mais θ
Z menos W aplicado ao vetor Z menos W. Com C de Mn uma constante positiva independente de F. Dependente FZW. FZW. Ok? Portanto, só depende das dimensões. Não, desculpem lá. Tal e qual como eu escrevi, eu até nem preciso do CDMN ali, ainda. Só, vamos pagar isto. Portanto, eu posso escrever isto simplesmente assim. Já estava a precipitar-me. Para aquilo que é um corolário disto. Okay? Corolário. Já faço aparecer o CDMN outra vez. Corolário. Com as mesmas condições. Posso fazer esta estimativa um pouco mais explícita, e aí é que me aparece uma constante dependendo das dimensões. Menor ou igual a C de M e N, supremo para θ entre 0 e 1, para I de 1 até N, J, não vai dar espaço. Supremo para I de 1 até N, J de 1 até M, ok? De DFJ DXI, calculado num ponto, alguns no segmento reto, portanto, o que eu estou a dizer é, considere todas as derivadas parciais de F. Professor, Sim, diga. não era W menos Z a multiplicar por θ? Não, pela ordem que eu escrevi aqui, não era. Ok? No texto está diferente, assim vai no sentido No texto. vai assim, Não, assim, aqui segmento tem θ fica razão. ao contrário do que está no Tem enunciado. razão. Então, eu pus ali Z menos W. Portanto, aqui é portanto, é melhor pôr isto com pôr assim. W mais θ Z menos W. Ok? E Z menos W ali. Assim está certo. Ok? Portanto, aqui, portanto, não está o Z de CW. O texto tem de vantagem é que lá já cometi todos os erros que tinha a cometer, não é? Vezes norma Z menos W. Okay? Ou seja, eu ali no enunciado do teorema pus algo que está perfeitamente certo, mas é um bocadinho pouco explícito. Tem a aplicação linear derivada em pontos
o segmento de reta a atuar sobre o vetor Z menos W. Mas essa aplicação linear derivada é calculada à custa de derivadas parciais e existem M vezes N derivadas parciais. De maneira, daí todos estes supremos que aqui estão. Quando faço a majoração, aparece uma constante que depende das dimensões. Portanto, aquela constante já nos apareceu subrepticiamente, sei lá, quando precisamos de saber que as aplicações lineares eram contínuas. Ok? Portanto, é a mesma estimativa, basicamente, que eu estou aqui a fazer. Só que aqui são várias aplicações lineares sobre todos os pontos do segmento de reta, daí o outro supremo em θ. Okay? Portanto, passar ao corolário é voltar a fazer uma estimativa desse género. Okay? Portanto, escrever explicitamente a matriz jacobiana a atuar sobre os vetores, fazer as contas, usar a desigualdade triangular tantas vezes quantas forem precisas. Bom, porque é que isto funciona? Bom, não é muito difícil perceber porquê. Porque nós podemos fazer o mesmo tipo de coisa com o teorema de derivação da função composta que fizemos para o caso escalar. Mas agora podemos ser engenhosos ou podemos trabalhar à bruta, coordenada a coordenada. Uma maneira possível de fazer era aplicar o teorema anterior para cada uma das funções coordenadas. E depois juntar tudo. Vocês acabariam por arranjar a mesma coisa. No entanto, isso é um bocadinho pesado demais de fazer. Portanto, uma maneira engenhosa de fazer a coisa rapidamente é a seguinte. Suponham que A é um vetor DRM a escolher mais tarde. Okay? Okay? Portanto, o vetor que está fixo e que escolherei mais tarde. E construo uma função auxiliar, portanto é o mesmo truquezinho de teorema de derivação da função composta. G de t igual a f de... Bem, agora já não sei qual é o z e qual é o w. É w mais t z menos w. Acho que era assim que eu tinha feito. Interno o A. Certo? Portanto, reparem que este G já tem valores escalares. Okay? Portanto, G toma valores escalares. Bom, então apliquemos o teorema de Lagrange clássico a este G. G de 1 menos G de 0 vai ser a derivada desta função. Só que esta função tem algo mais que o f. Portanto, como é que calculamos esta função? Começamos com o t, calculamos o vetor w mais t z menos w, depois calculamos o f disso e depois fazemos o produto interno com o a. O produto interno com o a é uma aplicação linear, de maneira que é diferenciável e a sua derivada é ela própria. Okay? Se vocês tomarem tudo isso em consideração, portanto, usarem o teorema de derivação da função composta para esta função, o que vão descobrir é que obtêm a derivada do... Esperem lá, que ainda não estava... Portanto, isto será igual pelo teorema clássico, a G' θ para θ pertencente a 0. Tinha acabado de escrever, não é? O G de 1 menos G de 0, o que é? Vai ser f de z menos f de w interno o a. Okay? O G' θ quanto é que é? Vai ser, se fizerem as contas com o teorema de derivação da função composta, com todo o cuidado, portanto, a diferença
em relação ao caso anterior é que temos aquele produto interno pelo lado, mas aquilo é linear. Vai dar derivada do F em W mais T Z menos W aplicada ao Z menos W. Este Z menos W é derivado em ordem a T de W mais T Z menos W. Interno o A. Ok? Porquê o interno A? Bom, porque a última coisa que eu faço é o produto interno com A. Isso é uma aplicação linear, tem a derivada igual a si própria. Façam as contas, vocês garanto que convencem disto. Bom, mas então, se fixarmos A igual exatamente ao F de Z menos F de W, com o que é que ficamos? Ficamos com norma de F de Z menos F de W ao quadrado, dá produto interno consigo próprio, igual àquela derivada interno o F de Z menos F de W. Bom, mas agora vocês podem majorar o lado direito pela desigualdade com a x parte. Portanto, fica df calculado no mesmo sítio. Aplicado ao z menos w. Em norma, vezes norma de f de z menos f de w. Okay? Bom, agora isto é imediato, porque as duas uma, o f de z menos f de w é zero, e então, obviamente, que o resultado é válido, okay? Porque o lado esquerdo é zero, a desigualdade no enunciado do teorema. Ou então f de z menos f de w não é zero, eu posso dividir ambos os lados por f de z menos f de w. Okay? E consigo, a desigualdade estava no enunciado do teorema. Depois, para aquele corolário mais explícito, é uma questão de majorar a derivada aplicada ao vetor, ou o tipo de contas que usamos para a continuidade da aplicação linear. Okay? Portanto, eu vou conseguir estimar mesmo para funções vetoriais, diferenças de valores da função em dois pontos por uma constante que depende da dimensão, um supremo vezes um supremo de todas as derivadas parciais, calculadas no segmento de reta, unindo os dois pontos, vezes a distância entre os dois pontos. Isto é o tipo de coisa que eu vou precisar, portanto, supremo em I, J e T, não é? Em que o I e o J, o I vai de 1 até N, o J vai de 1 até M, o T varia entre 0 e 1. No caso particular, em que F é de classe C1, no seu domínio, no enunciado do teorema era A, o supremo pode ser substituído por um máximo.
No caso de eu só ter a diferenciabilidade, eu nem sequer tenho a certeza que o supremo fica finito. O supremo, ok? Claro está, no caso de ser infinito, a desigualdade é trivial. Não é? Mas no caso de F ser de classe C1 no conjunto A, eu posso pôr ali máximo e posso pôr máximo no intervalo 0,1 fechado. Não faz mal, porque continuidade das derivadas parciais vai ser a mesma coisa. Aplicando o teorema de Weierstrass às derivadas parciais no segmento de reta, incluindo os extremos, aplicando o teorema de Weierstrass aí, vocês têm certeza que existe um máximo. Okay? Portanto, consigo fazer estimativas destas. O que é que isso me adianta para outros resultados, tal como o teorema da função inversa? Okay? O nosso grande objetivo é o teorema da função inversa. O teorema de Lagrange é um resultado de ordem técnica para podermos fazer certas contas, confesso, ok? E usar este tipo de desigualdades. Portanto, este tipo de desigualdades vai ser algo extremamente frequente no meio da demonstração do teorema da função inversa. Nós não vamos fazer a demonstração do teorema da função inversa. Para quem tiver curiosidade, pode ver como é toda a demonstração no texto. Nós vamos ver a ideia base da demonstração do teorema da função inversa. Por que é que vamos ver a ideia base? Porque a ideia base da demonstração que nós vamos ver é também a ideia base do chamado método Newton, de resolução numérica de equações não lineares. Okay? Portanto, é uma coisa que, se vocês gostarem um bocadinho de cálculo numérico, dão de caras imediatamente. Okay? Vamos então ver, hoje temos tempo ainda para enunciar o teorema da função inversa. E dizer-vos qual vai ser o nosso plano de batalha para o teorema da função inversa. Portanto, vocês conhecem o teorema da função inversa para funções reais de variável real. Dizia, eu não vou escrevê-lo, que se tivessem uma função diferenciável no intervalo aberto, com injetiva e diferenciável no intervalo aberto, com derivada diferente de zero em todos os pontos, então essa função tinha uma inversa, também era diferenciável, e que a derivada da inversa podia calcular, usando uma certa forma, à custa da derivada da função original. Essa fórmula obtinha-se simplesmente usando o teorema de derivação da função composta. Daí, mais uma vez, os termos de teorema de derivação da função composta. A diferença do teorema da função inversa com que nós vamos lidar vai ser com o análogo dessas hipóteses, o resultado é simplesmente falso. Okay? Ou seja, se eu considerar uma função diferenciável num aberto com o análogo da hipótese de derivada diferente de zero, eu começo por ter logo um problema. No resultado em dimensão 1, eu tinha a certeza da existência de inverso. Okay? Desde que... Agora, nós não vamos ter a certeza da existência de inversa no domínio original, mesmo que aquele resultado em termos, aquilo que é natural em termos de derivada aconteça. Okay? Vou chamar a atenção para isso, tanto no enunciado como no contra-exemplo interessante que vamos ver a seguir. Portanto, porque é o enunciado do teorema da função inversa que nós vamos precisar?
Suponha-se que tem uma função definida em A, subconjunto Rn, com valores em Rn também. A aberto. F de classe C1. Vamos precisar de continuidade das derivadas parciais do F. Não vai chegar a ser diferenciado. Okay? Vamos supor que x0 é um ponto de A e agora vamos ter uma condição sobre a derivada de f em x0. A condição análoga para funções reais de variável real era que a derivada não fosse nula num ponto. Nós já vimos, quando falei do teorema de derivação da função composta, que o análogo disso, nesta situação com mais variáveis, fizemos uma continha na altura, vimos que o análogo disso era o determinante da matriz jacobiana do f ser diferente de zero, ou por outras palavras, a derivada ser inversa. Okay? Portanto, vamos pôr aqui a condição, uma dessas condições. Vamos descrever o determinante mesmo. O determinante da matriz jacobiana de f em x0 diferente de zero. Okay? Portanto, isto é a hipótese, não é nada de extraordinário. Aquela condição determinante da matriz jacobiana de f em x0 ser diferente de zero é o análogo do que tínhamos no antigo teorema da derivação da função inversa. Na tese é que aparece algo um bocadinho surpreendente. Então, existe um aberto B contido em A com x0 pertencente a B, tal que a restrição de f a B, f barra vertical, um B cá em baixo, quer dizer restrição de f a B, é injetiva em B, a função G, que é a inversa dessa restrição, é de classe C1 no F de B, portanto, no conjunto correspondente no espaço de chegada, portanto, no contradomínio da restrição a B. E posso calcular a derivada do G em f de x0 muito simplesmente à custa de pegar na derivada do f em x0 e considerar a sua inversa. Okay? Observação importante. A última linha é simplesmente a consequência de um cálculo que já tínhamos feito. O teorema de derivação da função composta. Ou seja, pegar a função e a sua inversa, fazer a sua composição da função com a sua inversa e identidade, derivar ambos os lados e ver a relação entre a derivada da função e a derivada da inversa. Okay? Portanto, se vocês fizerem o cálculo, obtêm esta relação. Okay? Portanto, a parte significativa do teorema não é a fórmula da derivada da inversa,
Isso é uma continha pelo teorema de derivação da função composta, já fizemos, mas é o facto de haver um aberto contendo o ponto x0, aonde o f é injetivo e possui inverso. É isso que é a parte significativa do teorema. Okay? Que, no caso de funções reais de variável real, conseguimos até escapar essa parte. Portanto, este problema de termos que restringir a função a um aberto mais pequeno não se punha para funções reais de variável real, desde que tivéssemos aquela hipótese da derivada ser zero. Porquê é que precisamos disto? Para isso vamos ver um exemplo, com que vamos acabar por hoje, que é um exemplo importante. Vocês podem pensar, é assim um exemplo esquisito com uma função de Dirichlet. Não, não é. É um exemplo com uma função muito simpática, perfeitamente razoável, não é nada esquisita, e que até é disfarçada uma das funções mais importantes de análise complexa. Aliás, há quem diga que é a função mais importante da análise complexa. É a exponencial complexa. Eu depois explico isso se tiver tempo, um instante. Portanto, exemplo. Suponham que tem a seguinte função f de R2 para R2, definida por f de xy igual a exponencial de x cosseno de y, exponencial de x seno de y. Okay? Reparem que a matriz jacobiana deste f vai ser exponencial de x cosseno de y, exponencial de x seno de y, portanto aqui a coluna corresponde às derivações parciais em ordem x, derivando em ordem y, tenho menos exponencial de x seno de y e exponencial de x cosseno de y. O determinante da matriz jacobiana do f, o que é que vai ser? Vai ser produto dos elementos da diagonal principal, da exponencial de 2x seno ao quadrado de y, menos o produto dos elementos da outra diagonal, dá menos exponencial 2x seno ao quadrado de y. Portanto, vou ficar com exponencial mais exponencial 2x seno ao quadrado de y, ou seja, exponencial 2x, que é algo que vocês sabem que é sempre maior que zero, qualquer que seja o x. Ok? Portanto, o determinante da matriz jacobiana do f é diferente de zero por toda a parte. Aliás, é sempre positivo. Ok? Será que isto por si só, temos este género de propriedade, garante que o f é injetivo? Não. É muito fácil de verificar o seguinte: f de x, y é igual a f de x, y mais 2π, qualquer que seja o x e o y em R2. Ok? Portanto, f não é injetível. Se vocês tivessem uma função classe C1 no intervalo aberto de R, a qual a sua derivada nunca se anula, vocês sabem que a derivada é positiva ou é negativa. Portanto, a função é estritamente crescente ou estritamente decrescente. Portanto, a função é injetiva. Ok? Mas isso funciona graças ao facto, no fundo, de os reais terem ordem. Em R2
Nós podemos torcer o espaço de alguma maneira e esta condição, o determinante da matriz jacobiana ser diferente de zero para uma função C1, neste caso até é C infinito, não garante nada quanto à injetividade. No entanto, se eu pegar num ponto onde a matriz jacobiana é invertível, o teorema da função inversa vai-me dizer, sim, se eu considerar uma bola com um raio suficientemente pequeno centrado nesse ponto, e aí tenho a certeza que de facto tenho uma função injetiva e que, portanto, posso garantir a existência de uma inversa e posso fazer aquelas minhas continhas invertendo a matriz jacobiana para calcular a derivada. Vamos ver porque é que isso é verdade amanhã, ok? Portanto, até amanhã. Estou a fechar.